Tem mais notícia, mais informação ainda na esteira dos bastidores do poder, Câmara Federal, Congresso, articulações com o Poder Executivo, porque durante a live semanal, o presidente Lula ainda falou sobre o seu relacionamento com os líderes do Congresso Nacional. A gente separou esse trecho, acompanhem. Nós é que temos que ter a iniciativa de conversar. O companheiro Padilha, que é o ministro responsável por isso, o companheiro Guimarães, o companheiro Jacques Wagner e o presidente da República. O Haddad tem conversado muito com o Congresso Nacional, tem conversado com o Pacheco, tem conversado com o Lira. E eu vou conversar com quem for necessário conversar. Na linha do presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele reconheceu que há atritos entre o Executivo e a Câmara dos Deputados. Ele fez um elogio à articulação com as lideranças da casa, mas disse que a negociação não está sendo fácil. Haddad declarou, vou abrir aspas, a Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo, mas de fato ela está com um poder que eu nunca vi na minha vida, fecho aspas. O ministro afirmou que ainda há necessidade de moderação nas relações entre os poderes. Após a declaração, lideranças da Câmara decidiram cancelar a reunião que estava prevista para a noite desta segunda-feira, onde seria discutido o novo arcabouço fiscal. Segundo o jornal O Globo, caciques das siglas confirmaram que o motivo do cancelamento da reunião foi pelas declarações. José Maria Trindade, Zé, queria começar esse giro de análises com você. Concorda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? A Câmara Federal está com um poder muito grande e está usando esse poder para humilhar Senado e Executivo Federal? Pois é, pegou muito mal. O Haddad era o rejeitado da turma aqui, né? E ele conseguiu, através de muita conversa e reunião, inverter o processo. E virou o queridinho dos políticos. O ministro da Fazenda, que negocia, que vai ao Congresso, participa de almoços lá com líderes, muito assim imitando o que aconteceu com Fernando Henrique, quando ele era ministro da Fazenda, lançou o real e virou presidente da República. E aí, nesta entrevista, teve tanto problema, ele ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, se desculpou e deu uma explicação de que falava institucionalmente e de que não deveria institucionalmente a Câmara humilhar o Senado. E que não seria esta Câmara ou este parlamentar ou nomes de parlamentares, mas institucionalmente. É claro que ele estava falando do atual momento político, pois o próprio presidente Lula disse que depende mais da Câmara, do presidente da Câmara, do que o presidente da Câmara dele, né? Então, Haddad se sentiu à vontade para falar do poder do Congresso Nacional. E ele está falando da verdade. O Congresso ficou muito poderoso. O Congresso, através do orçamento secreto, através das emendas impositivas, realização de parte importante do orçamento e cresceu demais. E agora tem o mando político, a força política. Uniu essa força de execução orçamentária, que é própria do Executivo, com a força política, né? Era disso que o Haddad estava falando e deveria sustentar. Fala, não, é isso mesmo. Mas ele recuou, né? E já ligou para líderes e tal, e provocou um mal-estar danado. Mas que o Congresso está poderoso? Tá, ué. Tá sim, está mandando o governo. Pois é, agora Mota Haddad, depois da repercussão negativa, ele disse que não se referia a pessoas ou uma legislatura específica na Câmara, mas sobre a instituição, que sua pasta tem uma relação de parceria com a Câmara Federal e também com Arthur Lira. Então tá, né? Eu acho que isso é mais uma evidência de que nós vivemos num país diferente do que esse pessoal de Brasília vive, né? Eu acho que eles habitam um universo diferente. No universo que eu habito, o Congresso não está com essa bola toda, não. Pelo contrário, a gente viu coisas acontecendo no Congresso nos últimos 2 anos que apontam na direção contrária, né? Me pareceu até em determinado momento que o Congresso estava quase que refém dos outros poderes. Muitas outras pessoas comentaram isso também, um desbalanceamento enorme entre os poderes. Não passa muito tempo sem que a gente veja alguma coisa acontecendo no Congresso, ou com algum deputado, ou com algum senador, que não indica que eles estão lá com essa força toda, não. Pelo contrário,
A leitura que eu faço é exatamente oposta a essa. Pois é, Tiago Pavinato, foi uma derrapada do ministro da Fazenda, ele se equivocou, usou mal as palavras e depois percebeu e tentou corrigir? Bom, não seria a primeira vez que ele o faria, né? Na verdade, ele pode ser avaliado nesse momento como a pessoa mais hábil dentro da administração, mas ele não é um profissional muito hábil. Vamos ver que ele foi o pior ministro da educação que o Brasil já teve. E existe uma propaganda de que ele é um grande ministro da Fazenda, mas eu vejo isso como mera propaganda. E propaganda, como eu disse aqui, é a opinião que muitas vezes pode ser uma opinião interessada travestida de notícia e nada mais. Agora, quando ele fala que a Câmara humilha o Executivo e o Senado, é o que é o mais interessante, porque o Executivo não tem vergonha. Vergonha no sentido de honestidade. Não tem vergonha de ser visto nu. Porque se ele for visto nu, ele vai falar, não, eu estou vestido. E ai de quem disser que ele está nu. Então o Executivo não tem vergonha. E por isso não cabe dissertar sobre humilhação do Executivo. Já o Senado humilha-se a si mesmo desde o segundo semestre do ano passado. O especial destaque para o seu presidente, Rodrigo Pacheco, e mais especial destaque ainda para a sabatina do ministro Cristiano Zanin. Não faço aqui críticas ao Cristiano Zanin, faço críticas aos machões do Senado que disseram tudo o que disseram quando Lula cogitou indicar o Zanin, e nós vimos como foi a sabatina. Só faltou eles dizerem coisas românticas ali no meio da fala, com honrosas exceções, de pessoas de senadores que mantiveram sua palavra. Bom, já que o Executivo não pode ser humilhado porque ele não tem vergonha, ele pode ser contrariado, não humilhado. O Senado humilha-se a si mesmo, isso tudo não torna essa descrição dos fatos um elogio à Câmara. É apenas uma demonstração de força, de quem é o mais forte. Porque nem o Executivo, nem o Senado parecem estar preocupados com coisas justas, com coisas probas, com coisas que realmente interessam para a população que precisa. Então é tudo uma grande farsa, porque se o Executivo acha que a Câmara está humilhando, na verdade é que a Câmara não quer fazer parte de um trabalho do Executivo e do Senado que humilha a população de maneira tão gratuita quanto o Senado parece que vem fazendo ao longo desses meses. Então é tudo uma demonstração de força. Ninguém está humilhando ninguém. O único humilhado aqui é o eleitor. Pois é, Tomé Abduch, que é comentarista, convidado aqui do programa Os Pingos nos Is, mas também é parlamentar, deputado estadual pela Assembleia Legislativa aqui do estado. Tomé, como avalia essas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que a Câmara Federal está com muito poder e utiliza esse poder para humilhar o Poder Executivo e também o Senado Federal. Você consegue identificar quando isso aconteceu? Olha, eu não creio que o ministro Haddad ele tenha se equivocado e falou de maneira genérica. Ele falou sim, se dirigindo ao presidente Arthur Lira. Não há dúvida disso. Nós no Brasil pensamos que o país é presidencialista, mas na verdade o Brasil é um país parlamentarista. Quem manda no Brasil é o parlamento. Sempre foi assim. E como que se trazia o parlamento para que se votasse as pautas importantes para o governo? Com a tal política de coalizão. O que é a política de coalizão? É entregar ministérios de porteira fechada para partidos políticos, o que não foi feito no governo passado e que volta a acontecer nesse momento. O presidente Arthur Lira, na gestão passada, ele teve uma coisa muito importante. Eu não estou aqui para avaliar quem é o Arthur Lira, eu estou aqui para dizer sobre a postura dele. Ele cumpriu as suas palavras de destravar tudo que estava travado no Brasil. E o Brasil
com Arthur Lira, ao contrário do que acontecia com Rodrigo Maia, passou a andar. As pautas importantes passaram a estar sendo votadas. Hoje, sem o Congresso, o presidente Lula não consegue fazer nada com o Brasil. E é isso que assusta eles. E aí como é que faz para poder trazer o Congresso para perto? Voltando a ter o país que nós tínhamos no passado, com a política de coalizão. Uma tal reestruturação de ministérios que vai acontecer não com o intuito de poder diminuir o número de colaboradores, otimizar, baixar custos, sim para poder acomodar partidos políticos para aumentar a base do governo. Infelizmente, esse é o Brasil novamente que nós estamos vendo e é esse o Brasil que nós não tínhamos mais no governo passado. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas eu espero que parlamentares, como foi colocado pelo Pavinato, pensem na população e não em seus próprios mandatos.